Dados do estabelecimento. Nome. O nome do estabelecimento identificará se a unidade é, por exemplo, uma escola da rede municipal, uma farmácia ou uma loja de roupas. Observe abaixo os exemplos de como preencher o nome do estabelecimento. Aqui ele dá os exemplos de estabelecimento e como identificar. Atenção! Quando o estabelecimento não estiver sendo utilizado, vago, será caracterizado como estabelecimento de outras finalidades e terá como nome o termo vago. Não confundir com domicílio particular permanente vago. Não utilize expressões genéricas para um estabelecimento em funcionamento, como, por exemplo, loja. Identifique-o corretamente como Comercial Bela Vista, como na imagem abaixo. Nos casos de estabelecimentos que não possuem um nome, identifique-o pelo ramo da atividade, como loja de roupa infantil, por exemplo. Quando especificado, o tipo de tradicionalidade deve acompanhar o nome do estabelecimento. Isto é frequente nos estabelecimentos ensino, saúde, etc., localizados em territórios de povos tradicionais. Atenção! A identificar o nome dos estabelecimentos, não utilize expressões que possuam informações sigilosas. Os informantes devem ter suas informações pessoais preservadas no nome do estabelecimento, salvo nos casos em que este seja de fato o nome do estabelecimento. Por exemplo, o nome Mercenaria José Souza só deve ser registrado caso este seja de fato o nome do estabelecimento indicado oficialmente. Lembre-se de que o IBGE tem compromisso legal e institucional assumido com a preservação do sigilo de seus informantes. Dados do estabelecimento, indicador do endereço. Antes de terminarmos de estudar as formas de estabelecimento, veremos como registramos estabelecimentos que se repetem em um mesmo endereço. O indicador de endereço determina se uma mesma espécie ocorre uma ou mais vezes em um mesmo endereço. Você utilizará este conceito apenas para estabelecimentos de ensino, de saúde, religioso e de outras finalidades. Um bom exemplo é o de um shopping que contenha, além de lojas, alguns consultórios médicos. Assim, a espécie poderá ter um indicador de endereço único, quando a espécie ocorre uma única vez no endereço. Múltiplo, até 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre de 2 a 10 vezes no endereço. Mais de 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre mais de 10 vezes no endereço. E quantidade desconhecida, quando não é possível identificar o número de ocorrências da espécie no endereço. Para que você entenda melhor, observe os exemplos de indicadores de endereço. Uma galeria comercial com 15 lojas e um consultório médico. Registro para a galeria comercial, que é classificada como estabelecimento de outras finalidades, terá um indicador de endereço assinalado na categoria mais de 10 estabelecimentos. Consultório médico, classificado como estabelecimento de saúde, terá o indicador de endereço único. Um shopping com 60 lojas, 8 consultórios médicos e uma faculdade. O registro para o shopping está classificado como estabelecimento de outras finalidades e terá um indicador de endereço assinalado na categoria mais de 10 estabelecimentos. Os consultórios médicos são classificados como estabelecimentos de saúde e terão um indicador de endereço assinalado na categoria de até 10 estabelecimentos. A faculdade, que é classificado como estabelecimento de ensino, terá um indicador de endereço único. Perceba que, em ambos os exemplos, o da galeria e o do shopping, o correto seria registrar somente um endereço com mais de uma espécie, indicando quantas vezes cada espécie se repete, único ou múltiplo. Ou seja,
Não é necessário registrar um endereço para cada espécie e nem um endereço para cada repetição da mesma espécie. Basta um registro. Na próxima aula, veremos edificação em construção ou em reforma.